Queridos irmãos, esta semana a liturgia nos apresentou porções da carta aos Efésios, que é maravilhosa. Adoraria ter podido comentá-la, mas infelizmente eu não estava aqui, então não era possível fazer esse comentário. Vamos ao trecho que nos toca hoje. São Paulo começa dizendo: cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. A melhor tradução seria na medida do dom de Cristo. E a palavra dom aqui não é a mesma palavra para a palavra graça. Dom é outorga mesmo, está falando de entrega, do ato de distribuir, do ato de dar. Então ele diz: cada um de nós recebeu a graça, a palavra aqui é charis, na medida do dom de Cristo. E a gente se pergunta, como assim? Quer dizer que existe uma medida da graça? Sim, é o que ele vai explicar um pouco mais abaixo. Porque nós não estamos na igreja soltos. Nós estamos postos por Deus para o cumprimento de um propósito. E nós recebemos a graça na medida necessária para cumprirmos o chamado de Deus para nós. E isso é muito importante, porque alguns na igreja têm um determinado serviço e, portanto, recebe essa medida e não pode produzir aquém dela. Nós entramos na lógica da parábola dos talentos, em que o Senhor deu, Ele distribuiu segundo a capacidade de cada um. E eles trabalharam com aqueles talentos, com exceção de um que recebeu um só e escondeu. E ele teve que dar contas disso. E o Senhor mandou tirar dele e dar para aquele que tinha mais. E ele disse: a quem tem, lhe será dado, a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Porque quando nós não correspondemos à graça, na medida em que nós a recebemos, nós incorremos naquele erro do qual diz São Paulo, quando ele nos previne e fala: não recebais em vão a graça de Deus. Que é quando nós a perdemos, nós a deixamos escorrer, nós não entramos, por assim dizer, no nosso chamado. Então São Paulo diz: daí esta palavra, tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. É interessante a imagem. A imagem é de um conquistador que, tendo vencido uma luta, leva embora os prisioneiros e distribui os despojos, que é aquilo que os prisioneiros tinham, né? Ele dá os despojos da guerra que ele travou e venceu para aqueles que não lutaram, aqueles que apenas assistiram, por assim dizer, à luta. Mas ele diz: tendo subido às alturas, ele está citando um outro trecho. Ele capturou prisioneiros. A tradução mais exata talvez seria: ele levou cativo aqueles que estavam cativos. Parece uma redundância, né? Mas o que ele está querendo dizer é que, possivelmente, há várias possibilidades de interpretação disso aqui, mas é que aqueles que estavam aprisionados
na mansão dos mortos, ele os levou, aqueles que eram os justos que aguardavam a manifestação do Messias, ele os levou ao céu consigo e, ao subir, ele distribuiu dons aos homens. Ele deu dons, e aqui, dons não é a palavra graça. Ele está falando, ele distribuiu entregas aos homens. E ele explica melhor, ele diz, ele subiu. O que significa isso, senão que ele desceu também às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, mais alto que todos os céus, a fim de encher o universo. E a palavra encher o universo é a palavra pleroma, para falar de enchimento mesmo. Então, o que São Paulo está dizendo é o seguinte, que Cristo desceu dos céus pela encarnação e foi até as profundezas, ou seja, até a mansão dos mortos. E ao subir aos céus como homem, levando a sua humanidade santíssima, ele subiu ao mais alto dos céus, ou seja, à direita de Deus, enquanto homem, e a sua humanidade santíssima, pela sua união com a divindade, enche o universo inteiro. Quer dizer que a humanidade de Cristo é onipresente. A humanidade de Cristo, pela sua ascensão, está presente em cada filigrama do universo, em cada partícula, está em tudo. Veja, ele sempre esteve em tudo por ser o Verbo de Deus, pela sua divindade. Mas agora, ele não está apenas em tudo pela sua divindade, mas também pela sua humanidade. Quer dizer que nós podemos tocá-lo pela fé. Quando nós cremos nele, nós o tocamos realmente, que ele está aqui realmente, ele está no universo realmente. Só que ele diz que então, ele subiu para encher o universo inteiro. E foi ele que instituiu, a palavra exata foi ele que deu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Ele fala de 5 ministérios. Em primeiro lugar, os apóstolos. É interessante, a palavra apóstolo significa enviado. Em latim, enviar é mittere. Então, é a mesma palavra para dizer missionário. É apóstolo. É aquele que é enviado. Depois, profeta. Profeta proferir, tem a ver com falar. Profeteia, teos, é aquele que fala a Deus, ou aquele em quem Deus fala, aquele que fala em nome de Deus. Em terceiro lugar, evangelista. Evangelista está transliterando mesmo, porque a palavra evangelista vem de evangelho, e evangelho em grego é uma boa notícia. Então, o que é o evangelista? Então, por exemplo, quando o exército tinha ganhado uma batalha, vinha um arauto na frente do exército trazer a notícia. Ele era o evangelista. Ele dizia, anuncia uma grande alegria, o exército ganhou a batalha. Esse é o evangelista. É o que traz a boa nova, a boa notícia, que faz um anúncio. Outros como pastores, a palavra pastores no grego poimenos, que significa simplesmente
aquele que olha o rebanho e cuida e protege o rebanho, né? E mestre, didaskalion. Mestre é aquele que dá o ensino, didaskalia em grego, aquele que ensina algo. Há vários modos de interpretar esse texto. Então, a interpretação mais tradicional diz que apóstolos são os 12 apóstolos. Os profetas, então, os apóstolos, eles são enviados para quê? Eles são enviados para nos explicar o Velho Testamento, então, os profetas, e o Novo Testamento, que foi escrito pelos evangelistas. Os pastores são os ministros que cuidam da igreja e ensinam. Então, pastores e mestres. Mas há outras possibilidades de interpretação que falam desses 5 ministérios como se fossem fisionomias presentes no corpo de Cristo. Então, alguns são apóstolos, ou seja, eles têm a missão de edificar, organizar a igreja, governá-la. Outros são profetas. Eles têm uma palavra de Deus para esse tempo. Eles falam em nome de Deus e têm compromisso apenas com aquilo que Deus traz ao seu coração. Outros têm o dom, têm a graça para ser evangelista, ou seja, para falar para o perdido, para aquele que está fora, para fazer um anúncio para aquele que se converta. Outros têm a graça, mas para cuidar do rebanho, para cuidar da igreja, cuidar de pessoas, cuidar do povo de Deus. São aqueles que cuidam. E outros têm o dom de ensinar, são os mestres, aqueles que ensinam, porque não basta você se converter. No cristianismo você tem que aprender a andar conforme a verdade. Isso você não faz sozinho. Não existe autodidatismo no cristianismo. Você tem que ter um mestre que te ensine. Um mestre que seja certificado, ou seja, que tenha um respaldo da igreja. Isso a gente vê mesmo. Então, por exemplo, você tem alguns padres que eles são mais apóstolos, então eles organizam, eles são capazes de fazer um plano de pastoral, construções e são capazes de organizar mesmo as pessoas. Outros são mais profetas, tem uma palavra incômoda de Deus para esse tempo, para esse momento da história e falam aquilo que Deus traz como um peso no seu coração. Outros são evangelistas, não tem dom nenhum de ensinar, é para pregar para drogado, para pessoas que estão perdidas, para jovens mundanos e que vão lá aonde ninguém chega para pregar. Outros que são pastores, que cuidam, que visitam, que estão perto das pessoas, e outros que são mestres, que têm um dom de explanar a palavra de Deus e explicá-la, e as pessoas entendem. São fisionomias também dos ministérios que podem existir na igreja. Continua São Paulo. Assim, ele capacitou os santos para o ministério. A melhor tradução seria: assim, ele aperfeiçoou os santos para a obra do ministério. Por quê? Primeiro, ele santificou-nos pelo batismo, mas nós não podemos ter uma santidade autocentrada. Não existe isso na igreja. Eu tenho que funcionar no corpo de Cristo. É uma das coisas mais difíceis de explicar para os cristãos. Porque todo mundo quer vir à igreja e voltar para casa e está bem. Voltar para o seu próprio trabalho e está ótimo. Mas eu preciso funcionar no corpo de Cristo. Então, ele aperfeiçoa aqueles que ele santificou para que eles realizem a obra do ministério, do serviço, da diaconia, é a palavra que aqui aparece.
para edificação do corpo de Cristo. Porque a igreja tem que ser edificada, ela tem que ser construída. E é muito importante entender isso. A evangelização não é uma obra que fica largada e perdida, em que você vai pregando de uma maneira errática. Não é um modo correto de proceder segundo o Novo Testamento. É preciso edificar o corpo, a igreja. Hoje está na moda falar de cristão desigrejado. Desculpe, isso não existe no Novo Testamento. Eu amo Jesus, mas não gosto da igreja. Está errado, porque Jesus deixou a igreja na terra, e nós temos que edificá-la, nós temos que funcionar para que ela seja edificada, para que ela seja construída. Para isso existem os dons ministeriais, para a edificação do corpo de Cristo. E aí São Paulo diz, o corpo de Cristo existe para quê? Só para ser uma instituição? Não. Até que cheguemos todos juntos. Então não adianta querer chegar sozinho, nós temos que chegar juntos. Aonde? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. A palavra conhecimento aqui é a palavra como é que é? Super conhecimento, né? Epignosis é a palavra grega que aqui aparece. Ou seja, o que São Paulo está dizendo é que a igreja existe para quê? Para que todos tenhamos a unidade da fé. Quer dizer, não é vontade de Deus que cada um acredite de um modo. O capítulo 4 começa, começamos já aqui hoje no versículo 7, mas ele começa dizendo que há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Então, não existem múltiplas fés, nós temos que chegar à unidade da fé. O que foi acontecendo na história da igreja? A igreja começou una e os homens foram dividindo. As primeiras divisões começaram antes ainda do Concílio de Calcedônia. Na época do Concílio de Calcedônia, aí já houve um racha. Depois começaram a aparecer outras divisões, até que veio a mais importante em 1054 com o cisma do Oriente. A igreja ortodoxa se separou da igreja de Roma. Depois, no século XVI, a reforma protestante. E aí começaram a surgir uma infinidade de igrejas. Esta não é a vontade de Deus. A história deveria caminhar rumo à unidade da fé. Ou seja, nós deveríamos estar numa marcha em que nós vamos crescendo na unidade da fé. Essa é a vontade de Deus. Mas não apenas isso. A unidade da fé e do supraconhecimento de Cristo. Não é uma fé qualquer. Nós temos que conhecer Deus mesmo, conhecer a Deus de maneira íntima. Nós temos que chegar à contemplação, nós temos que chegar à santidade. Então a vontade de Deus é que nós cresçamos na fé, na unidade da fé, mas não apenas na unidade da fé, na profundidade, no supraconhecimento de Cristo, que nós cheguemos à contemplação, que nós conheçamos a Cristo verdadeiramente. Diz São Paulo, ao estado do homem perfeito, a melhor tradução seria a estatura do homem perfeito, à medida da plenitude de Cristo. Ele não subiu para encher o universo inteiro? Então nós deveríamos chegar a um supraconhecimento que nos levasse à contemplação ao seu mais alto nível, em que chegando ao zênite, isso é, chegando a Cristo, nele nós enxergamos todas as coisas, nele nós entendemos tudo, ele se torna para nós a chave de compreensão do universo inteiro. Ou seja, a vontade de Deus é que a igreja exista para que nós subamos tão grandemente na nossa vida espiritual que todos nós possamos conhecer todas as coisas através de Cristo e Cristo em todas as coisas, de uma maneira perfeita, com uma estabilidade, com uma verdadeira altura, com um nível realmente
Altíssimo. E aí diz São Paulo: assim, não seremos mais crianças. É muito interessante isso, porque Jesus diz no Evangelho que nós temos que ser como crianças. Por que São Paulo está dizendo aqui que nós não podemos ser como crianças? É que são dois sentidos diferentes da palavra. Jesus nos manda ser crianças na inocência, mas nós precisamos crescer efetivamente na fé. E o que é crescer na fé? Ele explica: não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens, induzidos por sua astúcia ao erro. Então o que São Paulo está dizendo? É o seguinte: aí fora tem uma ventania de modas, de doutrinas, de ideologias, de opiniões, de filosofias e de teorias diferentes e de crenças e de coisas contraditórias. E o que acontece? Acontece que você, por exemplo, é mal formado na fé, você não chegou à unidade da fé, você não tem o supraconhecimento de Cristo. Aí você vai, por exemplo, para uma universidade federal. Aí chega lá, chega um professor, te fala de Foucault, o outro fala de Derrida, o outro fala de Butler, o outro fala de Merleau-Ponty, o outro fala de sei lá qual outro filósofo qualquer. E você começa a embarcar nos filósofos da moda, nas ideologias que todo mundo no fundo acredita. Você vai sendo puxado de um lado para o outro. E aí, é claro, muitas pessoas teologizam isso e adaptam a doutrina às modas que vão passando. O que São Paulo está dizendo é que nós todos deveríamos ser formados na fé de tal modo que estivéssemos por cima disso tudo e nada disso nos arrastasse nem nos puxasse, porque a nossa formação espiritual, a nossa formação doutrinal, o nosso conhecimento real de Deus deveria ser algo tão profundo e tão elevado que nenhuma dessas teorias chegaria a nos arranhar, elas nem nos tocariam. Nós seríamos adultos na fé, nós não estaríamos vulneráveis aos ventos de doutrina. E aí ele diz: motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade. A melhor tradução seria, porque é um termo muito difícil, ele fala aletheuntes, não dá para traduzir isso em português, é uma expressão grega muito complicada, muito elaborada. Em latim se diz veritates facientem, ou seja, fazendo a verdade na caridade, fazendo a aletheia, a verdade, no ágape. No fundo o que ele está dizendo é, misturando a fé com o amor, realizando a fusão da fé com o amor, da verdade com o ágape de Deus, nós vamos crescendo em tudo, nós vamos crescendo, misturando a fé com a caridade, misturando a fé com a caridade, misturando a verdade com a caridade, nós vamos crescendo em tudo, até atingirmos aquele que é cabeça, Cristo, até chegarmos em Cristo. Ou seja, ele está dizendo qual é a rota para nós chegarmos a essa superioridade em Cristo. É juntar a fé com a caridade, é fazer a verdade na caridade, é produzir verdade na caridade, porque não é simplesmente a fé em termos assim intelectuais, é a fé que abrange toda a nossa existência, que se torna verdade dentro de nós. Jesus fala disso em São João, quando ele diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele está falando da fé em sentido profundo, que ela se torna uma descoberta em nós, no amor, até que nós chegamos à cabeça, que é Cristo. Graças a Ele, o corpo, coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento,
Segundo, uma atividade à medida de cada membro para a sua edificação no amor, para a sua edificação no ágape. Então ele está dizendo que a natureza desse corpo é crescer. A natureza da igreja é orgânica, então ela é um organismo vivo que ela tem que crescer. Então hoje as pessoas falam, não, a igreja está diminuindo, os católicos estão diminuindo, é muita evasão da igreja. Então alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Nós estamos pregando outra coisa, nós não estamos crescendo no supraconhecimento de Cristo, os ventos de doutrina entraram aqui, tiraram a força, a vitalidade, porque a natureza da igreja é crescer, ela tem que crescer, e nós dentro dela temos que funcionar, cada um no seu dom ministerial, e se nós funcionamos, o combustível desse funcionamento é fazer a verdade na caridade, ou seja, é a fé e o amor, as duas coisas fundidas. O que acontece é que a igreja se expande, o corpo de Cristo cresce, porque essa é a sua própria natureza. Vejam a fisionomia da igreja que aparece na carta aos Efésios. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. A igreja como corpo de Cristo vivo, vibrante, crescendo, pegando fogo, conquistando, indo por todos os lados, evangelista de um lado, que vem e que entrega para o pastor, que entrega para o mestre, e o profeta que edifica, e o apóstolo que organiza. É tudo tão vivo, tudo tão vibrante, tudo tão ativo, para chegar a encher o universo inteiro. Porque quando a igreja cresce, se expande assim, como nos propõe São Paulo na carta aos Efésios, Cristo vai se tornando tudo em todos, ele vai como um fermento fermentando tudo, e tudo vai se tornando mais cristificado, mais assimilado nele, que é a cabeça de todas as coisas. Rezemos ao Senhor para que nós sejamos assim, para que nós funcionemos no corpo de Cristo, que nós possamos fazer a verdade na caridade. Isso é a oração, né? Que a fé e o amor gritem e cresçam dentro de nós, e que essa firmeza nos dê a consistência que o mundo precisa, a fim de que os homens não andem mais perdidos no meio do caos.